Em algum momento você já sentiu que está tentando sempre abraçar o mundo todo? Já acordou com a cabeça a mil, pensando nas dezenas de coisas que precisa fazer, nas metas que quer cumprir, nos projetos que quer começar, tudo ao mesmo tempo? Se a resposta for sim, seja bem-vindo ao clube. A vida moderna nos oferece um banquete de opções e oportunidades. É curso online disso, é vaga de emprego daquilo, coisas novas para comprar todos os dias, carreiras novas surgindo, novas maneiras de ganhar dinheiro. Então é natural ficar tentado a querer fazer tudo. Mas você já reparou como muitas vezes, tentando fazer tudo, você acaba não conquistando nada de verdade? Por isso que eu quero conversar com você sobre esse assunto. Eu também já fui aquele tipo de pessoa que dizia sim para toda oportunidade, que começava mil coisas e largava pela metade, que ficava indeciso diante de tantas escolhas e, sinceramente, é muito cansativo. Mas hoje eu vivo uma vida completamente diferente disso. Então eu quero te ajudar com algumas dicas para você focar no que realmente importa e encontrar o seu próprio caminho. A gente nunca teve tantas opções disponíveis em todos os aspectos da nossa vida. Pensa bem, os nossos avós geralmente seguiam uma carreira e ficavam nela até a aposentadoria. Hoje a gente pode mudar de profissão aos 30, aos 40, aos 50 se quiser, aprender um novo trabalho do zero pela internet e fazer transição de carreira quantas vezes a gente quiser. E quanto aos estudos, existem incontáveis faculdades, cursos técnicos, intercâmbios, cursos online de tudo que é tipo e milhões de vídeos ensinando sobre literalmente qualquer coisa que você quiser aprender. Para o lazer, então, pior ainda. Nós temos acesso a catálogos infinitos de filmes e séries nas plataformas de streaming, milhares de livros digitais, jogos e conteúdo infinito nas redes sociais, disputando pela nossa atenção. Sem falar nos aplicativos de relacionamento, onde você pode conhecer gente nova todo santo dia. Então, resumidamente, é a opção que não acaba mais. Mas a gente normalmente tende a pensar que ter mais opções é sempre uma coisa boa, até porque quem não gosta de liberdade de escolha, não é? Só que não é bem assim. Existe até um conceito na psicologia chamado de paradoxo da escolha, que foi criado pelo psicólogo Barry Schwartz. E no livro que ele escreveu, que leva exatamente esse mesmo nome, ele explica que essa abundância de opções, ao invés de nos deixar mais satisfeitos, pode nos deixar mais ansiosos e indecisos. O que é de fato o que está acontecendo agora com todo mundo. Com tantas possibilidades, a gente alimenta a ideia de que existe uma escolha perfeita para cada situação. E o resultado disso é que na busca pela opção ideal, as pessoas frequentemente ficam frustradas, sempre com aquela pulga atrás da orelha dizendo: será que eu fiz a escolha certa? Ou seja, em vez de felicidade, liberdade e contentamento, as infinitas possibilidades acabam trazendo só frustração e ansiedade para as nossas decisões. E sabe um exemplo muito clássico disso? Quantas vezes você já passou pelo menos meia hora rolando pelo catálogo da Netflix ou de qualquer outra plataforma de streaming sem conseguir decidir o que assistir? E quando finalmente decidiu, bateu aquela sensação de que talvez tivesse um filme ou uma série mais legal que você deixou passar. Pois é, isso não acontece só com você. Os estudos já observam exatamente isso. Com tantas opções, a gente demora mais para escolher e depois ainda fica insatisfeito pensando que poderia ter escolhido algo que seria melhor. Ter muitas opções não te deixa só mais ansioso, mas também cansado, porque escolher cansa. O nosso cérebro tem um limite de energia mental para tomar decisões ao longo do dia. Então, se logo cedo você já gasta um tempão escolhendo roupa, decidindo o que responder das trocentas mensagens no seu WhatsApp, qual rota pegar para o trabalho, qual tarefa começar primeiro, lá pelo meio-dia, a sua cabeça já está no modo só vai. E essa canseira mental de tanto decidir tem um nome: fadiga de decisão. A psicologia explica que tomar decisões exige esforço cognitivo. Quanto mais escolhas você precisa fazer, mais a sua energia mental vai se esgotando. Você já reparou que no fim do dia é muito mais difícil decidir qualquer coisa? É justamente por isso. De tanto decidir ao longo do dia, lá pelas 9, 10 horas da noite, você já está quebrado mentalmente. Mas é aí que mora o perigo. Ou a gente fica paralisado, como quando você olha o cardápio por 15 minutos e não consegue escolher o que comer, ou toma decisões impulsivas sem pensar direito. Tipo pedir aquele fast food nada saudável por já não ter energia para cozinhar ou considerar uma opção melhor. Os cientistas descrevem que ter opções demais pode levar exatamente a isso: distração, fadiga mental, ansiedade e menor satisfação com as coisas que você escolhe. Quando uma pessoa se sente sobrecarregada, ela pode acabar fazendo escolhas das quais ela se arrepende depois. Ou pior ainda,
não fazendo nenhuma escolha. Tem um estudo impressionante que ilustra bem a fadiga da decisão, onde pesquisadores analisaram as decisões de juízes em Israel sobre conceder liberdade condicional para os prisioneiros. E eles descobriram que no início do expediente, a proporção de presos que ganhavam liberdade condicional era de cerca de 65%. Mas conforme o tempo ia passando e os juízes tomavam decisão após decisão, esse percentual despencava para quase zero perto da hora do almoço. Ou seja, de tão cansados de decidir, os juízes começavam a optar pela alternativa mais fácil e segura: manter os presos na prisão ao invés de analisar caso a caso com a devida atenção. É ou não é assustador pensar que até a justiça no geral pode ser influenciada pelo cansaço mental, tanto para o bem quanto para o mal? Então imagina quantas coisas de ruim já aconteceram na sua vida pelo simples fato de que você tomou uma decisão em um momento que não deveria. No dia a dia, a fadiga de decisão faz com que a gente evite as escolhas complexas quando está mentalmente esgotado. Por exemplo, depois de um dia cheio, você provavelmente não vai querer decidir se muda de carreira ou em qual investimento aplicar o seu dinheiro. Vai deixar de lado ou adiar para outro dia. Ou então vai acabar tomando uma decisão qualquer só para acabar logo com aquilo, sem avaliar direito as consequências das suas escolhas. É por isso que às vezes a gente procrastina as grandes decisões, porque o nosso cérebro prefere poupar energia. Até aqui nós conversamos sobre o excesso de opções e o cansaço de decidir. Então agora a gente vai falar de outro comportamento muito comum nos dias de hoje, de começar algo e logo abandonar para partir para a próxima novidade. Sabe aquele velho ditado de que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, a gente vive em um tempo em que tem sempre um vizinho mostrando algo novo e supostamente melhor, e além disso, todo dia aparece um novo vizinho para ficar à nossa volta. Um novo mercado promissor, uma nova fórmula mágica de sucesso, um estilo de vida cheio de aventuras e viagens, um novo hobby que todo mundo está fazendo, novas coisas brilhantes para você comprar. E aí você está ali firme e forte em um projeto, mas vê outra pessoa tendo sucesso em outra coisa e pensa, talvez eu também devesse tentar aquilo ali. Ou um outro exemplo muito comum, onde você começa uma dieta, mas na semana que vem já sai um artigo ou alguém dizendo que a dieta da moda agora é outra, e aí você vai lá e quer mudar tudo de novo. E isso de ficar pulando de galho em galho é exatamente o que destrói as suas conquistas no longo prazo. É quando você não persiste o suficiente em nada porque está sempre mudando de rumo, sempre escolhendo outro objetivo ou método no primeiro sinal de dificuldade ou pelo brilho de alguma coisa nova e milagrosa. Eu mesmo já fui culpado disso. Eu já comecei alguns hobbies e projetos e parei depois de um mês, onde eu vi uma coisa diferente que parecia mais legal. Mas uma hora eu percebi que o problema nunca eram as atividades em si, mas sim a minha falta de constância e foco. Pois quem não tem foco dificilmente conquista grandes coisas. Então, se a cada dificuldade ou a cada novidade você abandona o que está fazendo, como vai acumular qualquer tipo de progresso significativo em algum objetivo que você tem? Digamos que você quer empreender e monta um pequeno negócio. Aí no primeiro sinal de que as vendas estão baixas, você desanima e ao invés de insistir e estudar novos caminhos para melhorar as vendas, você decide trocar de ramo porque ouviu dizer que outro tipo de negócio dá mais dinheiro. Aí você recomeça em outra área, se passam alguns meses, aparecem alguns desafios, porque eles sempre vão aparecer, e de novo você pensa em pular para algo que seja aparentemente mais fácil ou promissor. Então, qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. E assim tem gente que fica trocando de estratégia ou de área o tempo todo, trabalhando um pouco no mercado X, aí vê fulano ganhando dinheiro no Y e corre para lá também, depois começa a perder e acha que Y não é para ele e volta para o X, e assim por diante. No fim, as pessoas nunca se aprofundam nem se desenvolvem em nada o suficiente para alcançar o sucesso. Porém, tudo que é grande e significativo na vida demanda muito esforço e tempo, e os resultados que você quer ter não tem como serem alcançados em pouco tempo. Então, cada vez que você vai para algo novo, é um recomeço. E nessa brincadeira você fica só perdendo o seu tempo de vida, sendo que já poderia estar vivendo uma vida muito melhor se tivesse se comprometido e continuado naquela primeira ou segunda coisa que você tentou lá atrás. Experimentar coisas novas é muito bom, principalmente quando você é jovem e está tentando descobrir do que você gosta. Você não tem que decidir a sua vida toda aos 18 anos e nunca mais mudar. Longe disso, como eu sempre digo, testar caminhos faz parte da vida. O problema é quando vira um ciclo vicioso de nunca se dedicar o bastante em nada por estar sempre atraído pela próxima coisa. E a sua vida profissional é a que mais vai sofrer com isso. Quem não para em emprego nenhum ou muda de curso toda hora, passa uma imagem de falta de comprometimento, porque é a realidade. E você perde a chance de construir conhecimento e até uma reputação em uma área de forma sólida. Tem um nome popular para essa inquietação toda, que é a síndrome do objeto brilhante. É quando você sempre se distrai com a última novidade brilhante, ao invés de concluir o que já está fazendo no momento. Mas e aí? Você vai me perguntar como você pode combater isso?
E eu já vou te contar, mas antes eu preciso agradecer a Latrefe por patrocinar o vídeo de hoje. Se você usa óculos, provavelmente já passou pela dor de cabeça de ter que comprar um óculos novo. Porém, a Latrefe resolve exatamente esse problema para você. Se você já tem a sua prescrição dos óculos, é só entrar no site da Latrefe e pesquisar pelas opções de armações, que são todas muito bonitas e elegantes. E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma que se encaixe com a sua personalidade, como ali na cor champanhe, que é essa que eu uso todos os dias. E depois de escolher, você vai e faz o seu pedido, escolhendo por lente simples, por lente super fina, com filtro de luz azul, ou até com lentes fotossensíveis que escurecem a luz do sol. E aí chega a melhor parte. Fazendo o seu pedido, a Latrefe envia o seu óculos novo em um dia útil, para você poder usar o quanto antes. Então, se você está precisando de um óculos novo e quer acertar na qualidade, acesse o site da Latrefe aqui na descrição e use o meu cupom PINHO10 para ganhar 10% de desconto em todas as suas compras. Para combater a síndrome do objeto brilhante, a resposta está no foco e na dedicação consistente ao longo do tempo. Parece meio clichê, mas é a mais pura verdade. Para colher resultados grandes em qualquer área da sua vida, é preciso concentrar energia e persistência em alguma coisa. Quando você espalha os seus esforços em 1000 direções diferentes, acaba que nenhum deles vai muito longe. Por outro lado, quando você concentra a sua força em uma só direção, as coisas começam a andar muito mais rápido. Existe um provérbio antigo sobre isso que diz o seguinte: se você persegue 2 coelhos, não vai conseguir pegar nenhum dos 2. E a sabedoria por trás disso é exatamente que se você divide a sua atenção entre vários alvos ao mesmo tempo, acaba errando cada um deles. Um outro exemplo que eu gosto muito é o do poço. Imagina que você quer cavar um poço para encontrar água. Aí você começa a cavar em um ponto, mas depois de 1 ou 2 metros sem achar água, desiste e resolve cavar outro poço em outro lugar. Aí cava mais um pouco, não acha nada rápido e muda de novo. Se você continuar assim, vai acabar com um monte de buracos superficiais e nenhum poço funcional. Mas se tivesse continuado cavando mais fundo no primeiro buraco, talvez já estivesse atingindo a água há muito tempo. E com os esforços é a mesma coisa. Para alcançar um resultado consistente, é preciso se aprofundar ao invés de ficar só no raso de cada coisa. E sim, se aprofundar dá trabalho, requer paciência, exige passar por momentos chatos de prática e aperfeiçoamento. E eu sei que é muito mais empolgante começar algo novo do zero do que continuar fazendo a mesma coisa todo santo dia. A novidade dá um pico de animação, de dopamina e deixa a gente motivado. Já a rotina e a repetição podem parecer entediantes, só que é na repetição que você evolui. Pense em qualquer pessoa que é realmente boa em alguma coisa. Um músico, um jogador de futebol, um programador, um cientista. Nenhum deles chegou no auge brincando de fazer aquela atividade uma vez ou outra só quando tinham vontade. Eles praticaram por anos a fio e incansavelmente, até mesmo nos dias difíceis em que eles não estavam tão motivados. Dedicação é isso, fazer o que você precisa fazer de forma consistente, mesmo quando o entusiasmo inicial já passou, e mesmo quando você não está muito afim de fazer. E eu te dou o meu próprio exemplo também. Muitas pessoas me perguntam como eu fiz para construir o meu canal, para aprender a me comunicar melhor, como melhorar a qualidade dos meus conteúdos, e a resposta é sempre a mesma. Eu já fiz mais de 1000 vídeos diferentes, dedicando horas e horas para cada um deles. Agora pare e pensa, quantas vezes você já se dedicou e fez algo mais de 1000 vezes na sua vida? Provavelmente nunca. E aí está a resposta. Mas eu só entendi isso porque eu comecei na academia com 15 anos. E já fazem 17 anos desde então. E eu passei mais da metade da minha vida fazendo exatamente as mesmas coisas na academia. E isso me ensinou o poder da consistência no longo prazo, que eu apliquei em todas as outras áreas da minha vida e que sempre funcionou. Para mim, a habilidade mais importante que você pode trabalhar para se destacar em qualquer coisa ou qualquer mercado é a capacidade de trabalhar focado em uma coisa só por longos períodos de tempo. Fazendo isso, você sai muito na frente de todo mundo, disparado. E como eu venho há anos falando sobre minimalismo, uma das coisas mais importantes que você pode descobrir é o que importa de verdade para você. Pois quando você descobre o que importa, isso te dá clareza sobre o que não importa também. E assim fica mais fácil dizer não para todo o resto. Ou seja, definir prioridades é libertador. Você sabe onde quer chegar, então pode ignorar tudo que não vai te levar por aquele caminho. Já um outro ponto fundamental que eu quero reforçar é de entender que não existe conquista significativa sem tempo. A gente vive na era do imediatismo. Eu sei, a gente é bombardeado por histórias de sucesso aparentemente rápido nas redes sociais e começa a acreditar que se em 6 meses algo não deu certo é porque não era para ser, ou porque você não leva jeito. Mas calma, as coisas levam um tempo para amadurecer. Em 6 meses mal dá tempo de pegar o ritmo, quem dirá para alcançar algum grande resultado. É igual plantar, algumas sementes até germinam rápido, mas a maioria
demora e precisa ser regada continuamente antes de dar qualquer fruto. Se você planta uma semente agora, aí não nasce nada, o que você faz? Arranca da terra e planta em outro lugar? É óbvio que não, você sabe que as sementes têm o seu tempo, assim como qualquer outra coisa na vida também. Seja aprender uma nova habilidade, mudar de carreira, construir um relacionamento feliz e sólido, ou até para cuidar da sua saúde, a consistência é quem manda. E por falar em foco, tem também a questão da multitarefa. Muita gente pensa que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ser produtivo mesmo assim. Estuda enquanto responde o WhatsApp, deixa um videozinho passando ali enquanto trabalha e etc. Mas a verdade é que o nosso cérebro não foi feito para multitarefas de verdade. Cada vez que você troca de tarefa, paga um preço muito alto em perda de eficiência. Então tentar dividir a atenção entre muitas coisas de uma vez, normalmente significa que nenhuma delas está sendo bem feita. Mas para a gente fechar, eu quero deixar bem claro que ter interesses variados é ótimo. Explorar coisas faz parte da vida. Você não precisa se limitar ou se definir por uma única coisa para sempre. Inclusive, eu te encorajo a nunca fazer isso, pois você acaba se limitando tanto em potencial quanto em experiência. Porém, se você quer conquistar algo significativo em algum âmbito específico, seja se tornar muito bom em uma habilidade, construir uma carreira de sucesso em uma área, finalizar um grande projeto pessoal, você vai precisar exercitar o foco e a prioridade. E isso significa, inevitavelmente, dizer alguns nãos para poder dizer sim ao que importa de verdade. E da próxima vez que você se pegar querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, lembre-se do que a gente conversou aqui. Lembra do provérbio do coelho, lembra que atirar para todos os lados geralmente só desperdiça munição. E reflita, o que é realmente importante para você? Qual é aquela coisa que, se você se dedicar de coração e consistência, vai te trazer satisfação e progresso verdadeiro? E sabendo a resposta, foque nela. Você já tentou fazer de tudo, agora dê uma chance ao foco. Pode ser terminar um curso que você já começou antes de sair começando outro. Pode ser praticar aquele instrumento meia horinha todo dia ao invés de só tocar uma vez por semana quando dá vontade. Pode ser escolher um objetivo de carreira e traçar um plano bonitinho para alcançá-lo ao invés de ficar mudando de direção a cada mês. E antes de ir embora, eu tenho um desafio para você. Experimente pelas próximas 4 semanas focar em uma única prioridade. E para fazer isso, você vai ter que bloquear todas as distrações extras. Escolha algo que você vinha adiando ou fazendo pela metade e decida: eu vou me comprometer com isso, custe o que custar, pelo próximo mês. Anote as suas metas, crie um plano semanal, reduza as outras atividades paralelas nesse meio tempo e assim, depois de um tempo, você vai perceber na prática o quanto você vai evoluir quando concentra os seus esforços em menos coisas. E passado esse período, tira um tempo para avaliar. Você rendeu mais? Se sentiu mais satisfeito por finalmente concluir ou avançar de verdade em alguma coisa? E eu tenho certeza que a resposta vai ser um sim. E vai ser isso que vai te motivar a continuar nesse mesmo caminho de foco e crescimento. Mas para terminar, eu quero te dizer uma coisa. Você tem sim capacidade de fazer muitas coisas na sua vida, muito além do que você mesmo acredita que consegue. Porém, nunca vai conseguir tudo o que quer ao mesmo tempo. Pois, como eu falei, quem tenta fazer de tudo não faz nada direito e não conquista nada. Então foque no que você escolheu fazer, pois as outras opções existem sim. Mas assim como essa que você está fazendo agora, nenhuma delas vai dar certo se você não se dedicar por um bom tempo para fazer isso dar certo. Mas então a gente se fala na próxima. E valeu!